Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Visel Malencar, sou o criador desse canal aqui que a gente trata sobre cálculos trabalhistas e também da comunidade CCT, Clube do Cálculo Trabalhista. Para conhecer esse espaço em que a gente trata de uma forma mais aprofundada sobre cálculos trabalhistas, digite aí no seu navegador cct.ensinoplus.com.br, você não vai se arrepender. Pois bem, nesse vídeo eu tenho dois assuntos para tratar com você. Primeiro, é falar um pouquinho sobre a versão 2.11 do PJ Calc, que está no forno, deve sair em breve. A notícia ruim é que praticamente não teremos alterações assim mais significativas que influenciem na nossa forma de trabalhar no PJ Calc, na forma da gente desenvolver os cálculos trabalhistas. É mais correção de erro e algumas alterações relacionadas à parte de precatório, né? Então, o pessoal que trabalha nos tribunais, na parte de execução contra a fazenda pública, eles vão ter algumas ferramentas extras dentro do PJ Calc para auxiliar nessa parte aí. Para a gente que trabalha com cálculos trabalhistas em várias, para peritos, para advogados, foram mais correções de bugs e de erros que ainda existiam no sistema. Poucas melhorias, vamos dizer assim, visuais significativas para a gente, por isso eu não vou nem mostrar para vocês aqui que alterações são essas, porque são bem técnicas, né, que não vai agregar muito para esse vídeo. Mas em breve estará saindo sim a versão 2.11 do sistema PJE Calc. E quando sair, que for publicada, se tiver mais alterações, a gente chega aqui com um vídeo com certeza para a gente mostrar tudo que mudou. Pois bem, o outro assunto que eu quero tratar com você são exatamente as melhorias que nós pretendemos propor para o PJ Calc, para o pessoal que administra lá o site do PJ Calc, o pessoal do TRT8, do CSJT. Nós elaboramos aqui um rol com as 20 alterações, as 20 melhorias que a gente poderia fazer no sistema PJ Calc, que obviamente foi com a ajuda de vocês, né? Eu gravei um outro vídeo falando um pouquinho e vocês me ajudaram, comentaram aí, e agora eu vou trazer aqui esse rol dessas 20 alterações do sistema PJE Calc. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente acompanhar. Pois bem, vamos lá. Vou entrar aqui, ó, 20 sugestões de melhoras ou melhorias para o PJE Calc. Primeira coisa, importar cálculos de uma versão para outra de forma automática. Faz tempo que a gente pede isso. Sempre que aqui há a divulgação de uma nova versão do PJE Calc, do sistema, a gente precisa fazer essa importação, às vezes, cálculo por cálculo, então copiar aquela pasta, né, lá para outra pasta. Isso pode gerar outros erros no sistema. Não é a forma legal de a gente fazer. Deveria ter um botãozinho lá para a gente selecionar a pasta onde está instalada a versão antiga e ele já trazer esses cálculos para a gente. Um dia a gente vai conseguir isso, eu tenho certeza. Pois bem, vamos para a segunda sugestão. Mas antes disso, inscreva-se aí no canal, marque aí o sininho para você ser notificado, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, o joinha aí se você estiver gostando, para ajudar a gente a atingir mais gente com esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. A próxima opção é no menu férias, né? Seria interessante se fosse exibido aqui, ó, menu férias, não só as férias integrais, mas também as férias proporcionais, aquelas férias em que o período aquisitivo ainda não se completou, mas para fins visuais e para a gente fazer as configurações, para a gente ter certeza que aqui nesse menu férias estariam todas as férias. A próxima sugestão é exportar históricos salariais. Nós sabemos que quando nós criamos um histórico salarial aqui, não tem a opção de a gente exportar esse histórico para usar em um outro cálculo. Tá? Então isso eu acho que é uma medida que seria bem salutar. Além disso, esse histórico poderia ter a opção também, que é aqui um novo item aqui, criar históricos salariais com base em outros históricos já criados, né, inclusive com uso de percentuais. Exemplo, você criou um histórico lá salarial, e você quer criar um novo histórico, você criou esse histórico aqui, você quer criar um novo histórico, sendo que os valores serão 30% desse primeiro histórico. Então poderia ter essa opção, seria muito bem-vinda. Mais uma aqui, atualizar cálculos em lote por meio da função relatório consolidado. A função relatório consolidado é essa função aqui, ó. Cálculo relatório consolidado. Aqui você consegue juntar vários cálculos que você
já fez anteriormente. Então você preenche aqui alguns critérios, seleciona os cálculos que você quer e inclui em um relatório só. Então seria muito interessante se nesse relatório os cálculos fossem atualizados em lote, todos os cálculos que estão naquele relatório. Por quê? Porque hoje essa atualização é manual, você tem que atualizar cálculo, sair daquele relatório, entrar em cálculo por cálculo e fazer essa atualização. Isso é bem custoso, é bem demorado e não é nada dinâmico, vamos dizer assim. Outra opção nesse mesmo relatório consolidado é que ele pudesse ser enviado para o PJE de uma forma automática, assim como é o cálculo normal, né? Então, quando você tem aqui um cálculo normal, um cálculo qualquer de liquidação que você fez, você consegue vir aqui ó, em operações e enviar para o PJE com 2 ou 3 cliques aqui, ele já vai estar lá no processo. Então, consolidado também poderia ter essa opção. Incluir no menu multas e indenizações terceiros como devedores de parcelas. Antes disso, eu quero te agradecer pelos comentários, pelos likes, né, pelas visualizações que você deu no vídeo anterior. Espero que você continue dando nesse. Então, aqui ó, no menu multas e indenizações, esse menu é bem interessante. Aqui ó, multas e indenizações, nós temos aqui a opção de escolher quem é o credor e quem é o devedor. Nós temos aqui algumas opções, reclamante e reclamado, né, reclamado e reclamante, terceiro e reclamante e terceiro e reclamado, mas não tem nenhuma opção em que o terceiro é devedor. No caso, por exemplo, de aplicação de uma multa para uma empresa que não cumpriu uma obrigação, para uma testemunha, para alguém que não é parte no processo. Isso seria também muito válido para o cálculo trabalhista. Então, seria essa opção aqui, ó, tá? Enviar cálculos para o PJE em sigilo, né? Às vezes acontece que a sentença está em sigilo, mas o cálculo não. Então a sentença está protegida ali, mas o cálculo as partes conseguem ver, porque quando na hora que o juiz assina a sentença e envia o cálculo não vai em sigilo, tem que colocar depois e isso pode não ser feito. Então é mais uma sugestão. Incluir outras categorias profissionais para apuração de horas noturnas, que eu acho bem interessante. Aqui no menu, no cartão de ponto, quando você cria o cartão de ponto, você pode calcular horas noturnas, horas extras noturnas, só tem toda a configuração aqui, aplicação da súmula 60, mas só tem essas 3 opções aqui de horário noturno, tá? Que é para essas 3 atividades que tem aqui, agrícola, pecuário e urbano. Então, aqui poderia ter um campo aberto para você dizer qual é o horário noturno. Nós sabemos que advogado tem um horário noturno diferente, nós sabemos que o portuário tem um horário também diferenciado, então poderia vir aí dessa forma, em aberto, que a gente pudesse escolher o que é o horário noturno, porque isso aí pode até ajudar, mesmo para o empregado urbano, em alguns tipos de cálculo que a gente poderia ali fazer alguma manipulação para fazer uma apuração mais perfeita. O que mais aqui? Calcular de forma automática FGTS sobre 13º salários pagos. Nós sabemos que aqui no histórico salarial, nós podemos inserir aqui, né, marcar o FGTS sobre esse histórico. Tá? Mas quanto ao 13º salário, a gente precisa fazer as alterações manuais, porque aqui o FGTS será calculado apenas sobre os salários mensais. E o mês de dezembro, que ele normalmente recebe em dobro, né? Então a gente precisaria entrar na tela de FGTS, nós temos outros vídeos em que a gente mostra como é que funciona isso, vir aqui em ocorrências e fazer as alterações nos meses de dezembro. Isso poderia vir automático também, não seria nada mal. Alterar a nomenclatura do campo maior remuneração e última remuneração. Isso sempre me incomodou muito. Não sei se incomoda você, mas eu acho que isso aqui, maior remuneração e última remuneração, não é nada, vamos dizer assim, didático. Eu acho que poderia ser aqui base, no lugar de maior remuneração, base das verbas rescisórias. Por quê? Porque esse campo serve para isso, para servir de base de cálculo para aviso prévio, décimo e férias, né? Aliás, aviso prévio, férias indenizadas e multa do artigo 477, ou outro nome qualquer, menos, né, maior remuneração, acho que não ficou legal. E última remuneração também confunde-se um com o outro aqui, né? Última remuneração poderia ser, como foi que eu sugeri aqui, ó? Poderia ser remuneração fixa, que é isso que esse campo faz. Você insere um valor aqui, ele cria um histórico salarial com a remuneração durante todo o contrato de trabalho, como nesse exemplo aqui, ó. Ele jogaria aqui R$1.000 em todos os meses, criaria esse histórico, e é isso que ele faz, é uma remuneração fixa para todo o contrato de trabalho. Outra opção aqui seria, na tela aqui de liquidação do cálculo,
né? Então nós temos aqui, ó, liquidação do cálculo, né? Operações liquidar. Ele tem 3 opções. Vem marcado por padrão essa primeira, tá? Acontece, o que é que ele diz aqui? Ó, que acumular índices de correção a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas. Isso é em razão daquela prerrogativa do empregador de pagar o empregado, pagar o salário do empregado, a remuneração do empregado, até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, toda verba que você calcula, você precisa usar o índice do mês subsequente, né, para não causar prejuízo ao empregador. Então, por exemplo, quando você tem umas horas extras que foram prestadas em agosto de 2021, você usa o índice de setembro. Isso aí é mais prejudicial para o reclamante, ele vai receber menos a correção monetária, mas é assim que deve ser. Mas isso só se aplica para as verbas mensais. Para as verbas, por exemplo, anuais, como o 13º salário, não há essa prerrogativa. O empregador não paga o 13º salário em janeiro até janeiro do ano seguinte. Assim também como as verbas rescisórias. Então, a opção mais adequada aqui, eu creio que seja essa última opção aqui, que ela sim já deveria vir marcada aqui por padrão. Mais uma opção aqui, né, uma sugestão, personalização do sistema, com nome e logotipo do calculista, né? Então, um relatório, por exemplo, aqui poderia vir com o logotipozinho do escritório de advocacia, de contabilidade, né, até da vara mesmo, né? Poderia melhorar essa personalização aqui com o nome do escritório, telefone, tá? Isso eu acho que é tranquilo. Eu já mostrei aqui num vídeo como fazer isso aqui, como alterar. Se você vai pesquisar aí, você vai encontrar um vídeo que eu fiz isso, mas isso poderia vir já como uma opção do sistema, assim como nós temos a opção aqui de mudar a cor do sistema, né? Para a gente quiser mudar aqui para um vermelho, você consegue mudar. Também poderia ter outras personalizações aqui. Permitir que sejam incluídos feriados no sistema PJE Cálculo Cidadão. Na versão online os regionais conseguem, mas no Cidadão não. Às vezes é um feriado específico, né, de uma cidade lá pequenininha, tal. Então poderia ter essa configuração, né, porque nem sempre os regionais se inserem. Poderia ter um feriado específico que foi determinado em sentença, talvez. Então seria interessante, não custaria nada. Permitir a ordenação das verbas a critério do calculista. Isso aqui eu acho bem importante, porque na hora que a gente está fazendo o cálculo aqui, ó, às vezes quando é um cálculo mais extenso, fica um misturado aqui. Deixa eu abrir um cálculo aqui que tenha mais verbas. Fica um misturado aqui, né, um misto de um monte de verba aqui junta, né? E ele vai jogando as últimas que você for calculando para cima. Então aqui poderia ter uma opçãozinha de você arrastar uma verba dessa aqui para cima ou para baixo, colocar na ordem que fosse mais didática para você, que fosse melhor, e essa mesma ordem ser respeitada lá no relatório, nesse relatório aqui, né? Saindo aqui tudo organizadozinho da maneira que fosse mais conveniente para o calculista. A outra opção aqui é permitir a ordenação também no relatório consolidado. Você tem vários processos lá que você pudesse escolher qual a ordem que os processos vão aparecer lá nesse relatório consolidado. Incluir valor calculado na verba previdência privada, que é essa verba aqui, ó, previdência privada, né? Isso também poderia servir para pensão aqui também, que aqui é você só tem a opção de você inserir um percentual, né, que ele será calculado sobre os créditos do reclamante, e aqui a sugestão é que seja um valor informado, tá? Aqui na realidade eu botei valor calculado, mas seria um valor informado, tá? Apurar separadamente as horas extras trabalhadas ao sábado. Isso aqui talvez dessas 20 aqui, talvez essa seja a mais importante, que é aqui no cartão de ponto, a gente tem algumas opções aqui de horas extras, de apuração de horas extras. Que opções são essas? Feriados em separado, domingos em separado e sábados e domingos em separado, mas não tem apenas o sábado. Na verdade, poderia ser até qualquer dia da semana, poderia ter um checkboxzinho aqui, ó, nessa parte, em que você dissesse quais são os dias que você quer apurar separadamente, e ele sair lá um para cada coluna. Eu acho que isso aí é muito tranquilo para os desenvolvedores para fazerem isso e vai nos ajudar muito. Outra opção, incluir, essa aqui eu achei bem bacana também, um dos nossos inscritos aí que fez, incluir link nas verbas apuradas aqui, ó. No relatório, esses nomes aqui poderiam ser links para você. Por exemplo, eu quero ver essas horas extras aqui, eu clicar aqui e ele já ir lá para a página sem eu ter que sair rolando aqui, eu passar todo o cartão de ponto, todo o histórico, né? Então seria muito interessante. Eu achei muito legal essa dica aqui. E por fim, para a gente encerrar,
a questão da limitação dos cálculos inicial. Isso precisa ser melhorado dentro do PJ Cálculo, precisa ter algo mais claro, algo que a gente consiga fazer com mais tranquilidade, que fique mais claro também para as partes que houve aquela limitação. No momento a gente faz uma série de gambiarras, de ajustes para poder fazer isso, cada pessoa faz de uma maneira diferente, e eu acho que isso é algo urgente que precisaria vir. Essas três opções, últimas opções aqui, eu classifico como as melhores desse rol que foi feito aqui, tá certo? Então, não esqueça, se você gostou desse vídeo aí, dê o seu like aí, compartilhe com outras pessoas, né? Inscreva-se no canal e muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.